Olá, tudo bem? Bem-vindos ao 22º episódio de Pílulas de Sobrevivência. E mais uma vez, eu não vou comentar sobre o segundo detalhe importante que eu pude observar no filme Som da Liberdade. Porque essa semana começou parecendo que a guerra do Oriente Médio veio parar aqui, exatamente onde eu moro, na zona oeste do Rio de Janeiro. Se lá foram e são bombas explodindo, por aqui tivemos criminosos parando ônibus e com passageiros ainda dentro, despejando combustível e ateando fogo. Se Israel teve como estopim da guerra um ato terrorista onde centenas de cidadãos, de velhinhas até bebês, foram indistintamente trucidados com requinte de crueldade e vilipêndio de cadáver, aqui, quase na minha esquina, o pretexto foi a morte de um criminoso. Para esclarecimento geral, desde a época do não matarás, as escrituras sempre foram bem claras que essa nunca foi a mesma regra aplicável aos bandidos, conforme podemos ver ainda bem pertinho dos 10 mandamentos em Êxodo 22:2. Se um ladrão for surpreendido saltando um muro ou arrombando uma porta e sendo ferido morrer, quem feriu não será culpado de sangue. Diante disso, fica fácil entender qual deve ser o destino de quem faz os palestinos de escudo e mantém cidadãos, israelenses ou cariocas, como reféns. Não estou aqui para discutir a questão da legítima defesa, nem para analisar especificamente os eventos que citei inicialmente. Meu objetivo hoje é expor quem são, qual o papel profético e qual o destino de todos os que estão sendo capazes de se levantar em defesa de terroristas e criminosos, a despeito das tantas e comprovadas evidências dos atos de barbárie que estão sendo praticados. E isso pode deixar muita gente irritada. Um bom exemplo de como a simples perspectiva da verdade pode causar reações surpreendentes foi quando, na época das eleições, e apesar das minhas preferências pessoais, tive a percepção de que o candidato menos pior ia perder. Quem for até meu site pode verificar minhas publicações, que mesmo sendo baseadas nas escrituras, me tornaram alvo de um repúdio injustificável por parte de alguns cristãos zerados. Agora, confirmadas minhas previsões, e após tudo que aconteceu em 2023, posso afirmar que a derrota eleitoral, independente dos meios utilizados para isso, pode ter significado um verdadeiro livramento. Ficaria bem estranho ver um homem que se afirmava cristão e conservador, mesmo que apenas com finalidade eleitoral, se curvando e servindo aos demônios de Satanás. Coisa que este, que está no poder, já faz com grande vontade e alegria antes mesmo de qualquer imposição profética e demoníaca. Devo confessar que, na ocasião do resultado das eleições, cheguei a considerar a possibilidade de fraude, mas com tristeza venho percebendo que, de fato, há uma imensidão de pessoas, incluindo quase toda a imprensa e a celebridade, capazes de prontamente desligar qualquer senso verdadeiramente crítico para se tornarem repetidoras das falácias politicamente corretas, necessárias ao processo moderno de relativização do mal. De fato, esse tipo de comportamento já havia sido citado desde antes de Cristo e encontramos uma referência em Isaías 5, 20, 23 e 24. Ai dos que ao mal chamam de bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo, dos que justificam ao ímpio por suborno e aos justos negam a justiça. Por isso, como a língua de fogo consome a palha e o restolho se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. O fato é que temos visto verdadeiros malabarismos mentais e midiáticos que buscam tratar terroristas que tanto matam quanto tomam inocentes por escudo como heróis combatentes. Sacrifício de bebês como liberdade e saúde da mulher. E pasme, cristãos cheios de boa vontade, mesmo que desatentos à palavra. Esses sim, como terríveis e sanguinários terroristas e ameaças quase nucleares à democracia. Se mesmo diante de tanta e evidente malignidade essas pessoas estão prontas a optar pelo lado das trevas, o que vai ocorrer quando de fato houver uma manifestação sobrenatural e inquestionável do poder de Satanás? O apóstolo João já nos contou esse spoiler em Apocalipse 13, 3. Notei que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um golpe mortal. Contudo, tal ferimento de morte foi curado e toda a humanidade ficou maravilhada e seguiu a besta. Esse será um ato tão convincente, tão grandioso, que vai permitir definitivamente separar o trigo do joio, pois dessa vez as escrituras, em Apocalipse 13:8, não deixam quaisquer dúvidas sobre o destino dos que se permitem enredar. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a criação do universo. Longe de querer individualizar minhas afirmações, preciso destacar que, de fato, tudo isso que citei até agora já nos permite antever o destino dessas tantas pessoas que, sob os mais variados pretextos e com aparência de piedade, têm militado e tomado atitudes que entram em confronto direto com as recomendações esperadas por Deus e encontradas nas Escrituras. O fato é que alguns dentre tantos e verdadeiros agentes do mal podem até mesmo não estar sendo capazes de se enxergar como que realmente são,
Mas caso as legiões de demônio que os controlam, intelectual, emocional e sensorialmente, optassem por se manifestar da forma clássica, como ocorre nos casos classificados como possessão espiritual, alguns deles poderiam perceber o caminho que estão tomando para o inferno e se arrepender, buscando por Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Isso também deixa evidente que Satanás precisa de agentes conscientes e capazes de se infiltrar em quaisquer lugares onde existe atividade de cunho moral e cristão. Muitos dos que se apresentam como conservadores e até frequentam empresas eclesiásticas só estão lá para realizar e permitir a propagação de ações e ideias demoníacas. Celebridades que se convertem sem abandonar suas práticas profanas, militantes que se disfarçam como professores infantis de escola bíblica dominical, teólogos da libertação da missão integral, pastores que querem atualizar a Bíblia, ecumênicos, líderes de convenção, papas. A forma mais fácil de identificar os prosélitos do inferno é sua vitimização e sua capacidade de majorar qualquer mínima contrariedade que lhes sobrevenha, ao mesmo tempo em que imediatamente cobrem as violências, obscenidades e injustiças próprias de seus irmãos em Satanás com desculpas de "ai, me senti ameaçado". Para eles, é importante e inevitável sempre aparecer como as pessoas mais frágeis, sensíveis e preocupadas com a justiça do mundo. De fato, eles sempre vão até acabar falando em Deus. Pra quem tá julgando que é do diabo, que é isso, que é aquilo, mano, vão ter Deus no coração, né, cara? Porque, tipo assim, as crianças estão muito felizes, não tem nada demais. Mas o Deus ao qual serve não se alegra na verdadeira justiça e anseia por fazer jorrar entre a humanidade não apenas toda forma de concupiscência existente, mas até mesmo as que muitos de nós sequer usam ou não conseguem imaginar. Não precisa se preocupar, porque é muito provável que algum desses processos latentes esteja aí, bem pertinho de você, dentro do seu trabalho, da sua empresa eclesiástica e até da sua própria casa. Não foi à toa que o próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus 10, 17, 21 e 22, nos profetizou: "E acautelai-vos dos homens, pois que vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. O irmão entregará à morte seu irmão, e o pai ao filho, e os filhos se rebelarão contra seus pais e lhes causarão a morte. E por causa do meu nome sereis odiados de todos. Contudo, aquele que permanecer firme até o fim será salvo." A tolerância pela qual essas pessoas clamam nunca é a mesma que oferecem quando se estabelecem absolutamente impiedosas em posições de poder. Diante disso, agora vai fazer ainda mais sentido o raciocínio que eu vou apresentar sobre o segundo detalhe que pude observar no filme Som da Liberdade. Obrigado por ter assistido a mais um episódio de Pílulas de Sobrevivência. Por favor, lembre-se, siga meu canal no YouTube, curta minha página no Facebook. Se for possível, dê algumas estrelinhas e comente aí se o próximo episódio deve abordar o desdobramento do filme ou se devo destacar algumas coisas sobre as tão aguardadas e misteriosas duas testemunhas. Que o Senhor Deus nos abençoe.